Primeira questão. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade escalar média nas 5 primeiras horas desse movimento é... Então, se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que a área entre o gráfico e o eixo do tempo, ela é numericamente igual à distância. Então, eu posso sair por aí. Para saber quanto o carro andou nas 5 horas, eu posso pegar aqui esta área, ó, a área 1. Como é um retângulo, vai ser o quê? A base, que é 2, vezes a altura, ó, 30. Então, essa área vai dar 60. De 2 a 3 horas, a velocidade aqui, ó, é 0, ele está parado. De 3 a 5 horas, ele viajou com a velocidade constante, ó, de 15 km por hora. Se eu quero saber quanto ele andou, posso calcular essa área aqui. Ou seja, a base de 3 até 5 vai ser quanto? 2 vezes a altura. Qual a altura desse retângulo aqui? 15. Então, ó, mais 30. Então, a área total deu quanto? 60 mais 30, ou seja, 90. Isso quer dizer que ele se deslocou, tá ok? De 90 quilômetros. Como eu quero a velocidade escalar média, eu preciso de quanto ele andou e do tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Ele andou 90 quilômetros em 5 horas, que corresponde a uma velocidade escalar média de 18 km por hora. Marivaldo, se eu não quisesse sair pela área, tranquilo, porque o movimento é uniforme. Ó, durante 2 horas, ele conseguiu manter uma velocidade de 30 km por hora. Então, quanto ele andou? 60 km. Depois ele andou mais 2 horas a uma velocidade de 15 km por hora. Então, ele andou quanto? 30 km. Então, 60 km mais 30 km, 90 km. Como isso ocorreu em 5 horas, a velocidade escalar média vai dar quanto? 90 dividido por 5, 18 km por hora. Segunda questão. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro, letra A, está parado no intervalo entre 20 e 40 segundos. Então, vamos ver, de 20 a 40 segundos, ele está mantendo uma velocidade constante de 30 metros por segundo, tá ok? Então ele não está parado, está com a velocidade de 30 metros por segundo. Falso. Letra B, desacelera no intervalo entre 40 e 50 segundos. Vamos ver o que acontece com o módulo da velocidade entre os instantes 40 e 50 segundos. Ó, 40 e 50 segundos. O módulo da velocidade, ó, está regredindo, está diminuindo com o tempo. Então, realmente, ele está desacelerado. Letra B. Terceira questão. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente... Agora ele me dá o gráfico da posição em função do tempo e quer saber onde o módulo da velocidade é menor e onde o módulo da velocidade é maior. Então vamos lá? Inicialmente a posição estava progredindo, depois passou a regredir. Ou seja, esse ponto M foi o ponto onde ocorreu o quê? A inversão do sentido. O movimento passou de progressivo para retrógrado. Ou seja, eu sei que a velocidade do ponto M é 0. Em nenhum outro ponto isso vai acontecer. Então, eu já tenho aqui, ó, o ponto de velocidade mínima. Tá ok? O ponto onde o módulo da velocidade é mínima. Ponto onde ele vai estar parado. Agora, a máxima. Lembra? Eu traço retas tangentes aos pontos. No ponto que a reta tiver maior inclinação, eu tenho um maior módulo da velocidade. Nesse caso, a maior inclinação aqui, ó, da reta é no ponto L. Então, o ponto L é o ponto de máxima velocidade. Então, mínima velocidade, ponto M, máxima velocidade, ponto L.
Letra D. Quarta questão. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Se o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 segundos do movimento é igual a 48 metros, então a velocidade inicial, V0, é igual a... Então agora ele me dá o gráfico da velocidade em função do tempo, me dá a variação de posição e quer saber o que? Ele quer saber a velocidade inicial do corpo. Como ele me deu o gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que esta área aqui, ó, me dá a variação da posição. Mas que figura é essa? Eu tenho um trapézio. Qual a base maior do trapézio? 10. Qual a base menor do trapézio? 6. Qual a altura do trapézio? V0. Ah, então eu sei que essa área vai ser a base maior, que é 10, mais a base menor do trapézio, 6, vezes a altura do trapézio, V0, dividido por 2. E eu sei que essa área é numericamente igual à variação da posição. Então eu sei que a variação da posição é igual a 16V0 sobre 2. Ou seja, 48 é igual a 8V0. Então V0 vai ser 48 dividido por 8, que vai dar 6 metros por segundo. Quinta questão. Uma motocicleta com velocidade de 90 km por hora tem seus freios acionados bruscamente e para após 20 segundos. Qual é a distância percorrida pela motocicleta desde o instante que foram acionados os freios até a parada total da mesma? Então agora eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final, o tempo e eu quero a distância. Então basta lembrar que ΔS é V mais V0 vezes o tempo sobre 2. Ou seja, ΔS vai ser igual a... As unidades estão coerentes? Km por hora, segundo. Não, então vou dividir por 3,6, 25 metros por segundo. Então vamos nessa. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 25. O tempo, 20. Dividido por 2. Simplificando, então, 0 mais 25 dá 25 vezes 10. Ele andou 250 metros. Sexta questão. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, estarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre trilhos retilíneos, é uniformemente acelerado durante 0,25 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é... Então, primeiro observando a coerência das unidades. Minuto, quilômetro por hora. Não dá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar para segundo. Então, 0,25 vezes 60. Que vai dar, isso aqui é 1/4. Então, 1/4 de 60, 15 segundos. Transformando aqui para metros por segundo. Vou dividir por 3,6. Então, isso vai me dar 150 metros por segundo. Sendo assim, a aceleração, como é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, vamos ficar com velocidade final 150, velocidade inicial 0 e o tempo 15. Então, 150 dividido por 15, que vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Sétima questão. Leia o gráfico. As informações obtidas na leitura do gráfico permitem dizer que, letra A, a velocidade inicial é 12 metros por segundo. Não, a velocidade inicial é quanto? Menos 12 metros por segundo. B, a aceleração escalar é de 12 metros por segundo ao quadrado. Então vamos, como o gráfico aqui é uma reta, eu sei que se trata do movimento uniformemente variado. Como é que eu posso calcular a aceleração?
Posso pegar aqui, ó, de 0 a 4 segundos, a velocidade final é 12, menos a inicial, que foi quanto? Menos 12. E o tempo variou de 0 até 4, ou seja, 4 menos 0. Então, 12 menos 12. 12 mais 12, 24. Dividido por 4, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, errado. Letra C. A velocidade final é de menos 12 metros por segundo. Não. Nesse intervalo de tempo observado, a velocidade final foi 12 metros por segundo. Letra D. O espaço percorrido foi de 12 metros. Então, quanto ele andou? Quanto ele andou? Será que ele andou 12 metros? Então, basicamente seria o quê? Quanto ele andou? Essa área aqui mais essa área aqui. Ou seja, lembrando que no gráfico da velocidade em função do tempo, a área limitada entre o gráfico e o eixo do tempo me dá a variação da posição. Então, ó, se eu quero saber a variação da posição aqui, é só calcular essa área. Essa área vai ser a base, ó, não, triângulo base, que é 2, vezes a altura, qual a altura desse triângulo, ó, base, qual a altura, menos 12, dividido por 2. Então, aquela área vai dar menos 12. Já essa área aqui, que também é um triângulo, que eu vou chamar de área 2, vai ser a base de 2 a 4, 2, não é? Vezes a altura, que é 12, sobre 2, ou seja, 12. Então, se eu quisesse saber a variação da posição, seria justamente a soma de menos 12 mais 12, que dá 0. Mas só que ele está dizendo que espaço percorrido, a distância que ele realmente andou. A distância que ele andou efetivamente. Então, ó, vou pegar o módulo disso aqui, tá ok? Ou seja, ele andou 12 metros, o sinal só indica que ele andou no sentido negativo, e mais 12 metros. Então, na realidade, ele andou 24 metros durante esses 4 segundos. Então, errado. Letra E. A velocidade é nula em 2 segundos. Ó, no instante de 2 segundos, quanto é a velocidade? 0. Então, a alternativa correta é a letra E. Oitava questão. 2 carros A e B entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A atravessa todo o túnel em movimento uniforme, com velocidade de 20 metros por segundo. E que o carro B entra no túnel com velocidade de 10 metros por segundo e o atravessa em movimento uniformemente acelerado. Desprezando as dimensões dos carros e sabendo que eles saem juntos do túnel, 40 segundos após terem entrado, a velocidade do carro B no instante em que ele sai do túnel é de... Então, na questão, ele diz que o carro A percorre o túnel com movimento uniforme. Ó, ele entrou no instante 0, saiu no instante 40. Então, dá para saber, ó, o comprimento do túnel. Ó, a distância que ele andou, já que foi um movimento uniforme, é a velocidade vezes o tempo. Ou seja, 20 vezes 40, que vai dar 800 metros. Já sei o tamanho do túnel. Agora vamos para o corpo B, que realiza um movimento uniformemente variado. Como eu quero a velocidade final, e eu já tenho a distância que ele percorreu e a velocidade inicial, além do tempo, então fica fácil achar essa velocidade dele quando ele sai do túnel. Ó, ΔS, V mais V0, vezes o tempo, sobre 2. Quanto ele andou? O tamanho do túnel, ou seja, 800. Qual a velocidade final? É o que eu quero saber. Qual a velocidade inicial dele? 10. Ele gastou quanto tempo? Ele disse que entraram juntos no túnel e saíram juntos. Então ele gastou 40 segundos. Ó, dividido por 2. Então, desenvolvendo, eu vou ficar com 40V mais 10 é igual a 1.600. Então, V mais 10 vai ser 1.600 dividido por 40. Então, V mais 10 é igual a 40. Logo, V, 40 menos 10, que vai dar 30 metros por segundo.
Questão 9. Um trem corre a 20 metros por segundo quando o maquinista vê um obstáculo 25 metros à sua frente. A desaceleração mínima em metros por segundo ao quadrado que deve ser dada ao trem para que não haja uma colisão é de... Então a desaceleração mínima é aquela que vai fazer com que ele pare exatamente ali do ladinho do obstáculo. Ou seja, ele vai percorrer a distância de 25 metros, vai parar exatamente no fim desse percurso. Então eu posso usar a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, velocidade final 0, inicial 20, mais 2 vezes A, com a distância 25. Então eu vou ficar com 0 é igual a 400, mais 50 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser menos 400 dividido por 50, que vai dar menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração dele vai ser de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ou uma desaceleração, que aí o sinal negativo já está embutido, ou ele vai ter uma desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Questão 10. Um veículo partindo do repouso move-se em linha reta com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida pelo veículo após 5 segundos é... Então vamos lá, ele me deu o tempo, a velocidade inicial, a aceleração e quer quanto o corpo andou. Então qual a melhor equação? A equação horária da posição. V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu mudo o S0 de membro, vai ficar S menos S0, ou seja, delta S, que é o que eu quero, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu quero saber quanto ele andou. Ele me deu a velocidade inicial, que é 0, me deu a aceleração, que é 2, o tempo, 5. Simplificando, eu acho que ele andou 25 metros. Questão 11. Um automóvel se desloca durante 30 minutos a 100 km por hora e depois 10 minutos a 60 km por hora. Qual foi sua velocidade escalar média nesse percurso? Então vamos lá. Ele andou durante 30 minutos a 100 km por hora. Qual a distância que ele andou? Meia hora, não é isso? Distância, velocidade vezes tempo. Ou seja, ele andou 100 vezes meio, ou seja, ele andou 100 dividido por 2, ele andou 50 km. Em quanto tempo? Meia hora. Depois, 10 minutos, vamos transformar para hora, 10 sobre 60, um sexto aqui de hora. Então ele andou a 60 km por hora durante um sexto de hora. Qual foi a distância que ele andou? Velocidade vezes tempo. Ou seja, 60 vezes um sexto. Então, 60 dividido por 6, que vai dar quanto? 10. 10 quilômetros. Então vamos nessa. Qual a velocidade escalar média dele? A distância que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer aquela distância. Qual a distância que ele andou? 60 quilômetros. Não é isso? 50 mais 10, 60 quilômetros. Em quanto tempo? Meia hora mais um sexto de hora. Ou seja, MBC aqui é 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, mais 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então 4 sextos, ou simplificando, 2 terços de hora. Então vamos fazer a continha. A distância, 60 km, o tempo, 2 terços de hora. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Simplificando aqui, 30, 30 vezes 3, 90 km por hora. Questão 12. O vencedor da Maratona de Curitiba completou a prova em 2 horas e 20 minutos. Considerando que a distância desta corrida é de 42 km, pode-se afirmar que: letra A, a velocidade média do vencedor foi de aproximadamente 25 km por hora.
Então vamos calcular a velocidade escalar média dele. Eu preciso da distância e preciso do tempo. Qual a distância? 42 quilômetros. Qual o tempo? 2 horas mais 20 minutos. Transformando para hora, 20 dividido por 60. Ou seja, 2 horas mais 1/3 de hora. Ou, se preferir, pegando aqui o MMC, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, 7/3 de hora. Esse foi o tempo gasto. Então, calculando a velocidade escalar média, 42 dividido por 7/3 de hora. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, dá 18 km por hora. Ou, se você preferir, 18.000 metros, dividido por 1 hora 60 minutos. Simplificando, eu vou ficar com 300 metros por minuto. Então, por que eu fiz essa continha? Porque a resposta correta é a letra E. Em média, a cada 3 minutos, ele percorre 900 metros, ok? A velocidade escalar média dele foi de 300 metros por minuto. Então, a cada 3 minutos, ele vai andar, em média, 900 metros. Questão 13. Um trem sai da estação de uma cidade em percurso retilíneo, com velocidade constante de 50 km por hora. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação um segundo trem com velocidade de 75 km por hora para alcançá-lo a 120 km da cidade? Então vamos lá, ambos vão sair de onde? Da estação. Então, quanto tempo o trem 1 vai gastar para chegar aqui na posição 120 km? Tempo é igual a distância dividido por velocidade. Qual a distância que ele vai percorrer? 120. Com qual velocidade? 50. Então, ele vai gastar 120 sobre 5 horas. Ou, passando para minutos, simplificando aqui, vou ficar com 12, 12 vezes 12, 144 minutos. Então, o trem 1 vai gastar 144 minutos. Vamos ver o trem 2. Trem 2, tempo, mais uma vez, é a distância dividido pela velocidade. 120 dividido por 75. Então, simplificando, vou ficar com 120 por 5 vai dar 24. 75 por 5 vai dar 15. Ok? Então esse é o tempo que ele vai gastar. Vamos ver quanto é que dá isso em minutos. (60 por 15 dá 4. 24 vezes 4 vai dar 4 vezes 4, 16, a 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Então, observe, enquanto o primeiro trem vai gastar 144 minutos para chegar na posição 120 km, o carro 2 vai gastar 96 minutos. Então, eles podem sair juntos? Não, para chegarem juntos na posição 120, o trem mais rápido vai ter que dar uma esperada. Por quê? Porque senão ele chega mais rápido à posição 120 km. Então ele vai ter que esperar quanto tempo? 144 menos 96, que vai dar 48 minutos. Esse é o tempo que ele deve aguardar para sair, para possibilitar esse encontro na posição 120 km. Questão 14. 2 carros A e B, de dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido,
com velocidades iguais a 20 metros por segundo e 15 metros por segundo, respectivamente. No instante t igual a zero, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Então aqui eu posso usar a velocidade relativa. Ó, qual o tempo aí gasto até o encontro? Vai ser a distância dividido pela velocidade. Qual a distância entre eles? 100 metros. Com qual velocidade eles estão se aproximando? Ó, a cada segundo o B avança 15 metros e o A avança 20 metros. Ah, então A avança 5 metros a mais. Então quer dizer que o A se aproxima de B 5 metros a cada segundo. Então a velocidade relativa de aproximação é de 5 metros por segundo. 100 dividido por 5 vai dar 20. Eles se encontram após 20 segundos. Outra possibilidade de resolução. Poderia o quê? Estabelecer uma origem e um sentido como positivo. Vamos montar a equação de A, S0 mais VT. Qual a posição inicial de A? Inicialmente ele está na origem, ó, 0. Qual a velocidade dele? 20. Então qual a equação do corpo A? SA igual a 20T. Vamos montar a equação do corpo B, S0 mais VT. Qual a posição inicial dele? Inicialmente ele está, ó, a 100 metros do zero. 100. Com qual velocidade? 15. Então essa é a equação do corpo B. Quando é que A encontra B? Quando é que eles estão na mesma posição? 20T igual a 100 mais 15T. Então 20T menos 15T igual a 100. 5T igual a 100. Então o instante do encontro, 100 dividido por 5, que vai dar 20 segundos, como encontramos anteriormente. Questão 15. Na fotografia estroboscópica de um movimento retilíneo uniforme descrito por uma partícula, foram destacadas 3 posições nos instantes T1, T2 e T3. Se T1 é igual a 8 segundos e T3 é igual a 28 segundos, então T2 é... Então vamos à resolução. Como temos um movimento uniforme nessa questão, fica fácil, porque eu sei a distância que ele andou e sei o tempo gasto para ele percorrer essa distância. Então, dá para calcular a velocidade desse corpo. Velocidade, distância sobre o tempo. Ele foi da posição 10 à posição 60 metros. Então, ele andou 50 metros. Em quanto tempo? Do instante 8 segundos ao instante 28 segundos. Então, qual foi o tempo que passou? 20 segundos. Então, ele está andando a 2,5 metros por segundo. Então, eu quero saber, e da posição 10 metros à posição 20 metros? Quanto tempo passou? Então, peraí, tempo é a distância dividido pela velocidade. Qual a distância que ele andou? Então, 20 menos 10. Ele andou 10 metros. Com qual velocidade? Se a velocidade dele é constante, 2,5. Então, vai dar quanto? 10 dividido por 2,5, que vai dar 4 segundos. Agora, cuidado. Se, nesse momento, ó, no instante que ele passou pela posição 10 metros, o tempo era 8 segundos, e ele gastou 4 segundos aqui viajando da posição 10 à posição 20 metros, então ele chegou na posição 20 metros, em qual instante? 8 mais 4 segundos da viagem. Ou seja, a resposta é 12 segundos. Repetindo, já tinha aqui, ó, 8 segundos. E nesta viagem, ele gastou 4 segundos. Então, quando ele chegar aqui, ó, após 4 segundos, eu vou ter qual tempo? 12 segundos. Questão 16. Considere um relógio com mostrador circular de 10 centímetros de raio e cujo ponteiro dos minutos tem comprimento igual ao raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro do relógio e direção variável.
O módulo da soma vetorial dos três vetores determinados pela posição desse ponteiro, quando o relógio marca exatamente 12 horas e 30 minutos e, por fim, 12 horas e 40 minutos, é em centímetro igual a... Então, para a gente, quem é o vetor? O ponteiro dos minutos. E esse vetor, que é o ponteiro dos minutos, qual o tamanho dele? O tamanho do raio do mostrador, ou seja, 10 centímetros. E daí, Marivaldo? E daí que ele quer que eu some os três vetores que correspondem ao quê? A posição do ponteiro dos minutos quando o relógio marca 12 horas exatamente. Então eu sei como o ponteiro dos minutos está. 12 horas e 30 minutos, também sei exatamente onde o ponteiro dos minutos está. E 12 horas e 40 minutos, eu sei exatamente onde ele está mais uma vez. Então observe que eu tenho dois vetores de mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários. Então quando eu somar, ó, esse vai anular esse. Sobrando quem? O vetor C. E qual o tamanho desse vetor? Qual o tamanho do ponteiro dos minutos? 10 centímetros. Então, qual a resposta? 10 centímetros. Questão 17. Um corpo sofre a ação de duas forças, F1 igual a 9 newtons e F2 igual a 15 newtons, que estão dispostas de modo a formar entre si um ângulo de 120 graus. A intensidade da força resultante em newtons será de... Então vamos, ele me dá o módulo das duas forças e o ângulo entre elas, e quer saber o módulo da força resultante. Então basta aplicar na equação geral. F ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é de 120 graus. Então vamos, F ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 2 vezes 9 vezes 15, cosseno de 120, menos meio. 2 multiplicando, 2 dividindo. Então, continuando, F ao quadrado vai ser igual a 81, mais 225, mais com menos dá menos, 9 vezes 15, 135. Ou seja, F ao quadrado é igual a 171. Então, F é igual a mais ou menos raiz de 171. Então, vamos fatorar 171, 171. É divisível por 3. 171 dividido por 3, 5 vezes 3, 15, para 17, 2, baixa 1, 21 por 3 dá 7, 7 vezes 3, 21, para 21 nada. Então, 57, que é divisível por 3. 57 dividido por 3, então dá 1, 1 vezes 3, 3 para 5, 2, baixa o 7, 27 por 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, para 27, nada. Então deu 19, que a gente sabe que é primo, por 19 mesmo dá 1. Então eu posso escrever como sendo mais ou menos a raiz de 3 ao quadrado vezes 19. Ou seja, F vai ser 3 raiz de 19, tá ok? O módulo de F vai ser 3 vezes a raiz de 19 newtons. Questão 18. Dados os vetores A, B, C, D e E, a seguir representados, obtenha o módulo do vetor soma R igual a mais B mais C mais D mais E. Então vamos lá, o que é que ele quer? Ele quer o módulo do vetor soma. Ele não falou em unidade, mas eu posso pegar como sendo unidade o lado de cada quadradinho desse aí, tá ok? Dessa malha que ele me deu. Então vamos nessa, vamos somar. Eu posso usar a regra do polígono, ou seja, colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Antes de começar a aplicar a regra do polígono, vamos ver se tem aí vetores que se anulam, né? Vetores de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, que aí já diminui meu trabalho. E se eu parar aqui para observar, ó, qual o módulo de B? 1, 2, 3. Qual o módulo de C? 1, 2, 3. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém os sentidos contrários. Então eu sei que eles se anulam. Então já não preciso trabalhar com esses dois. Então agora vamos, ó. O A, como é que é o A? Eu venho 1, 2, 3 quadradinhos e subo 1, 2, 3 quadradinhos. Então vamos, ele vai sair daqui. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então ele vai parar aqui, não é?
Ok. Desenhei exatamente o vetor A como ele está ali. Agora o vetor é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então vamos nessa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai parar aqui, não é isso? Então desenhei exatamente o vetor E. Agora o vetor D. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Só relembrando a regra do polígono. Coloco a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma. Eu quero o módulo dele. Marivaldo, como é que eu posso achar o tamanho dele? Eu posso visualizar aqui, ó, um triângulo retângulo. E o vetor soma é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. S ao quadrado é igual a qual o tamanho desse cateto? 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado mais qual o tamanho desse cateto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ao quadrado. Então S ao quadrado é igual a 16 mais 36. S ao quadrado é igual a 52. S é mais ou menos raiz de 52. Então, qual é o módulo do vetor soma? Ó, raiz quadrada de 52. Questão 19. Qual é o módulo da resultante da soma dos vetores representados abaixo? Então, vamos à resolução. O que é que ele quer na questão? A soma desses dois vetores, que eu chamei de A e de B. Então, vamos... Qual a regra que eu vou utilizar? A regra do polígono. Origem de um, colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. E o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então vamos desenhar o vetor A. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E eu subo mais 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 e subo 1, 2, 3, 4. Então, ó, este aqui é o vetor A. Agora o vetor B, ó. 1, 2, 3, 4 e eu subo 1, 2, 3, 4. Então ele vai partir daqui, não é? Origem de um colada com a extremidade do outro. Então 1, 2, 3, 4 e vou subir 1, 2, 3, 4. Ok. Então origem de um colada com a extremidade do outro. O vetor soma é o que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse é o vetor soma. E qual o tamanho dele? Cada dois lados de quadradinhos não corresponde à unidade. Então, 1, 2, 3, 4 unidades. O módulo do vetor soma, 4 unidades. Questão 20. É dado o diagrama vetorial da figura e as expressões 1, 2, 3, 4 e 5. Qual a expressão correta? Então vamos lá, qual a relação correta? Eu posso usar a dica que eu expliquei para vocês, que é justamente o seguinte: se eu tivesse um após o outro fechando a figura, eu sabia que daria 0, não é isso? Então vamos fazer isso? Ó, C, quero que fique um após o outro fechando a figura. Então vou ter que inverter quem? O B. C menos B, ó, mais A. Eu sei que agora dá 0, ó, origem de um, colado com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. Só que a origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Então o vetor soma aí é 0. Ó, vetor que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. A origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Então eu sei que A mais C menos B é igual a 0. Então agora é só arrumar, ó. C, vamos mudar o menos B de membro, B. Vamos mudar o A de membro, menos A. Então C é igual a B menos A. Ó, alternativa certa, letra E. Ou outra forma de fazer, era só você perceber o seguinte: se você inverter o A, olha o que vai acontecer, menos A, ó, mais o B,
vai dar um vetor que sai de onde? Um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Quem é esse vetor? O vetor C. Então, realmente, B menos o A vai dar quem? C.